Nesta série Movido pela Eternidade, nós temos caminhado juntos. Este é o 7º sermão da série e temos aprendido que a vida é muito mais do que o aqui e agora. Temos aprendido que a vida, na verdade, é uma preparação para a eternidade e que nós precisamos aprender a viver à luz da eternidade e fazer a nossa vida valer hoje e sempre. Tenho dito aqui, queridos, e tenho aprendido que quanto maior é a nossa expectativa quanto à vida futura, melhor é a vida que vivemos aqui na Terra. Então, o futuro, a expectativa que temos em relação à vida após a morte, impacta positivamente a vida que nós vivemos aqui na Terra. Então, se você tem uma expectativa extraordinária em relação à vida futura, se a sua mente está no céu, a sua vida aqui na Terra não será uma vida escapista, será uma vida muito mais produtiva, muito mais profunda, muito mais feliz. Muitas vezes nós vivemos aquém do plano de Deus porque não temos a mente no céu. Se você esteve aqui semana passada, quem esteve aqui semana passada, domingo à noite passado? Bastante gente esteve aqui. E se você esteve aqui semana passada, eu conduzi vocês numa visita ao inferno. Tá ok? Não foi literal, graças a Deus. Mas nós fizemos uma visita ao inferno, estudando a história, conhecida também como parábola do rico e Lázaro. E nós vimos, no meio daquela história, a pergunta foi: onde você passará a eternidade? Nós aprendemos que só há, após a morte, dois destinos. Existe o céu e existe o inferno. Não tem uma terceira porta. E nós que cremos nas Escrituras Sagradas enfatizamos isso, porque essa é a verdade. Existe o céu e existe o inferno. São os dois únicos caminhos. E não foi fácil pregar sobre o inferno. Quero dizer a você que, de fato, eu cheguei em casa exausto, eu cheguei em casa até triste, porque você fala de inferno e tem que falar das coisas que não são boas. O Ricardo me disse hoje: você notou que eu não vim semana passada? Então ele não veio ouvir sobre o inferno. Ele veio ouvir sobre o céu. E eu tinha algumas perguntas para te fazer aqui sobre avião. Você tem medo da subida ou da descida? Mas você não estava aqui domingo passado. Nós vamos viajar juntos, depois eu vou ter que perguntar para você, que você tem medo do quê? Não tem medo, né? Então tá bom. Mas o fato é, queridos, céu e inferno. E eu hoje vou falar sobre o céu. Não desse céu da atmosfera, não o céu das estrelas, não esse céu que nós enxergamos, mas o céu que é a habitação de Deus. O céu que está além daquilo que é possível à visão humana. Aliás, o céu atmosférico, o céu lugar das estrelas já é lindo demais. Não é verdade? Imagine o que está por trás desse céu, o lugar da habitação de Deus e dos anjos, e lugar preparado para todos aqueles que nesta vida recebem a Jesus como Salvador. Nós vimos semana passada que Satanás, entre as suas estratégias, a Bíblia diz que ele é o enganador. Aliás, a palavra diabo ou diabolos no grego é a ideia de alguém que joga, alguém que tem uma estratégia de engano. E o diabo, diz a Bíblia, ele é mentiroso, ele é enganador. E uma das coisas que ele procura fazer na sua estratégia de enganar a humanidade é convencer as pessoas que o inferno não existe. Ou se existe, não é para onde você vai, ou se existe, não é tão ruim assim. Então nós já vimos aqui semana passada que ele procura desacreditar essa doutrina seríssima bíblica do inferno. Mas também quero dizer a você hoje que o céu está sob ataque. Se ele desacredita o inferno e ele procura desacreditar, ele também procura desacreditar o céu. Deixa eu compartilhar com você hoje à noite algumas maneiras que o Satanás procura desacreditar o céu. Eu quero dizer a você que o diabo é muito inteligente, porque ele procura, de fato, desacreditar o inferno e até minimizar a beleza do céu. Por exemplo,
Em alguns momentos, para algumas pessoas, o céu não existe. Ele convence alguns que o céu não existe, que assim como o inferno, o céu é uma invenção da igreja. Outra atitude dele, outra forma dele atacar é dizendo, convencendo as pessoas que o céu é um lugar chato. Tem pessoas que acham um lugar chato. Eu vou falar sobre a chatice já já. Outra tentativa dele, outra estratégia, outra mentira. O céu pode esperar. Não faça do céu uma prioridade. Vai chegar um dia, mas o céu pode esperar. E a outra mentira é: a maioria das pessoas vai para o céu quando morrer. Inclusive você. Inclusive você. Queridos, nós não sabemos tudo sobre o céu. Mas o que nós sabemos sobre o céu é suficiente para combatermos as mentiras de Satanás. E antes de ler o texto, deixa eu compartilhar aqui e falar um pouquinho sobre essas mentiras de Satanás que ele fala, os falsos conceitos. Primeiro, o céu é um lugar chato. Os comediantes, você já vê esses programas de comédia, eles passam a ideia de que o inferno é um lugar agradável, de muita festa, e que o céu é um lugar chato. Já viram isso? É a descrição padrão. Tá? O céu como chato e o inferno como um lugar de alegria. A última coisa que a gente pode dizer sobre o céu é que o céu é um lugar chato. Dr. Shedd, missionário por muitos anos, falecido há cerca de 3 anos, missionário da World Venture no Brasil, professor da Faculdade Teológica de São Paulo durante vários anos, tive o privilégio de ter aula com ele lá na primeira matéria que eu tive na Faculdade Teológica. Ele, um homem que pregava, que amava o céu. Ele falava muito sobre o céu e a vida eterna, com muita constância. Esse homem, nos seus sermões, nos seus escritos, falava, vivia o céu. Um dia ele dando aula na faculdade teológica, e ele lá, dando aula para aqueles seminaristas, começou a descrever o céu, como será o céu. E um daqueles alunos seminaristas gosta de fazer piada, falou assim: ah, Dr. Shedd, se o céu vai ser assim, vai ser muito chato. E ele respondeu: se você acha o céu chato, só tem outro lugar para você ir, para o inferno. Porque de fato o céu não é chato. E o inferno não tem nada de agradável. Não existe nada de agradável. Então essa ideia nós temos que descartar. O céu é plenamente, não existe nada de monotonia no céu. Outro falso conceito: o céu pode esperar. Em outras palavras, olha, o céu existe, mas não fiquem pensando no céu. O céu é uma coisa distante. Se você falar sobre o céu, vão olhar para você como escapista. Não se envolva aqui no mundo melhor, mas não se preocupe com o céu. E o C.S. Lewis afirmou que, se você ler a história, descobrirá que as pessoas que mais realizaram nesse mundo foram exatamente as pessoas que pensavam mais no mundo por vir. E pelo fato de os crentes terem deixado de pensar no outro mundo, é que se tornaram ineficazes nesse mundo. Então essa é outra ideia. Ah não, o céu pode esperar, não vai fazer parte da minha prioridade. Mas a Bíblia diz: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então ele fala que o céu deve ser a nossa prioridade. Outra questão: a maioria das pessoas irá para o céu. Em outras palavras, só 1% da população, só aquelas pessoas muito más, só os estupradores, os pedófilos, talvez aí os piores corruptos, os assassinos vão para o inferno. Os outros vão para o céu. E as premissas dessa afirmação são todas equivocadas. Primeira premissa é de que o ser humano é bom. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendeu? Que o salário do pecado é a morte. E outra premissa equivocada é a ideia de que o céu é a obra de merecimento. E a Bíblia diz que o céu é graça, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, premissa equivocada. Outra premissa equivocada aí é achar então
Quando eu digo que todos serão salvos, é que todos os caminhos levam até Deus. Mas já lemos hoje aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é preciso crer nele para não ser condenado. E mais ainda, a ideia que a Bíblia fala muito claramente, que a minoria vai para o céu e não a maioria. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos que o encontram. E mais é larga a porta e amplo o caminho que conduz à perdição. Então, a maioria não vai para o céu. Eu costumo dizer, meus irmãos, ao olhar para a maldade humana, o que eu imagino é o seguinte: quem está com obra assim de expansão é o inferno e não o céu, infelizmente. Porque as pessoas são más. E na verdade, as moradas no céu foram preparadas. Mas se há um lugar onde as pessoas, pelas suas atitudes e rejeitar a Jesus, estão indo, é para o inferno. O céu é o destino final daquele que creu em Jesus. E volto a afirmar, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi originalmente para as pessoas. Na verdade é para manifestar a justiça de Deus. Mas Deus não diz assim: olha, o inferno é o lugar para onde eu quero que as pessoas vão. As pessoas vão por rejeitarem a Jesus, como Satanás rejeitou também a Jesus. Agora, há muitas perguntas sobre o céu que nós temos. E nós vamos ler Apocalipse já. Mas, por exemplo, como que é o céu? Será que de fato há ruas de ouro no céu? Ou será que aquilo lá é uma metáfora? Será que nós reconheceremos nossos parentes e amigos no céu? Essa é uma pergunta que nos intriga. Uma vez eu deixei um irmãozinho da igreja decepcionado, dizendo assim: irmão, eu acho que a gente não vai reconhecer. Ele falou assim: não vou conhecer meu pai e minha mãe. Eu já comecei a estudar mais profundamente. É possível que você conheça. É possível que você conheça, não posso garantir. A Bíblia não fala sobre isso. Aí quando eu disse isso, eu disse assim: pastor, mas é aquele irmão que eu não gosto, eu vou reconhecer? Trata de gostar dele aqui na terra, porque vai viver com ele lá no céu. Se não, vai para morar na mesma rua que você, seu vizinho. Mas a gente não sabe. O fato é que, com certeza, nós não teremos lembrança de alguém que não foi para o céu, que nós amamos. Senão teremos tristeza. Mas talvez reconheçamos as pessoas a quem nós amamos. Alguém pergunta assim: vai ter comida no céu? Eu só lembro que Jesus, com o corpo ressurreto, comeu. E essa questão de comida é muito séria. E vai ter coisa boa lá, gente, muita coisa boa. Dizem que um casal de velhinhos sofreu um acidente e faleceu. 2 cristãos, sinceros, tementes a Deus, faleceram no mesmo dia, foram para o céu, chegaram no céu, foram recebidos pelos anjos, e lá foram levados à mansão que era deles, uma mansão maravilhosa. Eles entraram, tinha tudo que eles queriam, todas as facilidades. Já tinha ali, queridos, uma jacuzzi com sais de banho, para eles tomarem um banho, relaxaram, os melhores roupões, saíram do banho, colocaram a roupa, fizeram um passeio ali na vizinhança, mostraram tudo para eles ali, voltaram para casa, a mesa estava posta. Aquela mesa maravilhosa, sabe aquela mesa de final de ano e ano novo, que você fala assim: não tem regra, como de tudo. E você fala assim: dia 1º ou dia 2 eu começo o regime. É aquela mesa que você fala assim: é mesa de festa, e festa você não fica. E ele chegou, sentaram para comer, tinha de tudo. E o velhinho olhava para a picanha e não pegava a picanha. E o anjo observou que ele não comia picanha e falou assim: por que você não está pegando? É o seguinte, eu tenho problema de colesterol, e se eu comer essa picanha com essa borda de gordura, meu colesterol... Não, aqui no céu não tem esse problema de colesterol, não. Pode comer à vontade. Tem gente dizendo assim: amém, entendeu? Pode comer à vontade. E ele, depois de muita insistência, resolveu comer um pedacinho de picanha. Mas continuou ainda com medo. Daqui a pouco tinha uns pãezinhos maravilhosos, outras comidas, e ele não comia. Ele falou assim: coma. Ele falou: não, eu tenho triglicérides, está alto, não posso. Não, aqui não tem problema. Aí mostrou doce para ele: não, eu não posso comer, tenho diabetes. E o anjo explicando: não, aqui não tem nada, aqui não tem esse problema de diabetes, triglicérides, colesterol, tal. O fato é que ele criou coragem, comeu de tudo e falou assim para a velhinha, a esposa dele, falou assim: que coisa, hein? E lá na terra, tinha aquela mania de comida saudável, eu não podia comer nada. Se eu soubesse, eu estava aqui antes do que eu vim. Então o céu não pode esperar.
Então o fato é que, não sei como será o céu, mas vai ser algo maravilhoso, tá? Que língua falaremos no céu? Que língua falaremos no céu? Vamos falar grego, falar hebraico? E há teorias. Um congresso missionário, gente de todo mundo estava lá. Os pessoas se reunindo, falando sobre o céu. Tinha um americano, um brasileiro e um alemão disputando qual era a língua oficial do céu. Quem falou primeiro? O americano. Falou assim, não, vai ser o inglês. Nós somos a força missionária mundial. Nós mandamos missionários para o mundo todo. E em gratidão pelo nosso trabalho missionário, mandamos o Li lá para o Brasil, né? Então vai ser o inglês. O brasileiro, sem muito argumento, fala assim, não, Deus é brasileiro. Você não ouviu falar sobre isso? Vai ser o português. Entra o alemão, bem discreto, fala assim, não, eu tenho um argumento irrefutável que vai ser o alemão. O alemão é a língua oficial do céu. Falou, qual é o argumento? É o seguinte, o alemão é a única língua que você precisa de uma eternidade para aprender. Então vai ser o alemão. Que língua vai ser, eu não sei. Mas vamos nos comunicar. Nós não sabemos tudo sobre o céu, queridos. Mas o que nós sabemos não é especulação. E é suficiente. Apocalipse 21 e 22 nos fala sobre isso. E eu quero ler para você agora esse texto das Escrituras Sagradas. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, alguns versículos. O que nós sabemos está revelado aqui. Apocalipse 21 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. E eu vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o meu povo, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Capítulo 22. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, nós não sabemos tudo sobre o céu, mas o que nós sabemos não é especulação. O que nós sabemos é revelação das Escrituras. E esse texto nos fala um pouquinho. O que a Bíblia nos revela sobre o céu? Esse céu que é cantado em músicas, esse céu que é celebrado até por canções populares, esse céu que é retratado por artistas nos seus quadros. E tendo descartado as falsas concepções, vamos ver um pouquinho o que a Bíblia diz sobre o céu. Eu quero dizer a você que por mais que eu aqui enfatize, por mais que eu fale, eu ficarei aquém da realidade do céu. O céu é impossível ser descrito por meio de palavras, tudo aquilo que ele é. Por mais que eu enfatize hoje,
Por mais que eu fale de algumas verdades sobre o céu, eu vou ficar aquém daquilo e da beleza, da profundidade, da bênção que é o céu. João, na ilha de Patmos, já quase no final do 1º século, teve inúmeras visões. Ele, exilado por causa do testemunho do Evangelho, perseguido pelo Império Romano. Lá está João, isolado na ilha de Patmos, e ele tem visões celestiais, ele tem visões de Deus. E parte dessas visões são visões sobre o céu e como será o céu. E ele nos mostra aqui, em primeiro lugar, que o céu é um lugar real, não é invenção humana. É um lugar, diz aqui, onde Deus vive, é um lugar onde está o trono de Deus, onde estão os anjos de Deus, é para onde Cristo voltou após a sua ressurreição e ascensão, é o céu. Céu citado no Novo Testamento quase 300 vezes, 276 vezes, o céu é citado no Novo Testamento. É real. Tão real como a terra no qual nós vivemos, e você viu aqui que a Bíblia nos diz que haverá novo céu e nova terra. E aqui também os estudiosos têm posições diferentes, se será uma remodelação, se irá começar do zero. Eu creio que haverá de fato uma união entre céu e terra, novo céu e nova terra, uma recriação, voltando a um estado original. E lá, o céu é lugar real, é lugar do trono de Deus, é lá que estão os anjos, é lá que Deus habita, é lá que o nosso Salvador também está. O texto diz aqui que é o lugar da presença de Deus, porque ele diz aqui a expressão que ele usa, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Tabernáculo era o equivalente ao templo no Antigo Testamento, o lugar da habitação de Deus. Ele diz assim, o tabernáculo, isso é, a presença de Deus está com eles. O tabernáculo está entre os homens, pois ele, Deus, habitará com eles, eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Queridos, a melhor definição de céu é que céu é viver constantemente na presença de Deus. E se você ama estar na presença de Deus, você terá prazer de viver no céu. A melhor definição do céu é presença de Deus. Max Lucado afirma o seguinte, ele afirma que uma frase resume o horror do inferno: Deus não está lá. E podemos dizer então de forma positiva, uma frase resume a grandeza do céu. Qual é? Deus está lá. Queridos, o pior do inferno, sabe qual é? A não presença de Deus. O melhor do céu, sabe o que é? A presença de Deus. Então essa é a bênção. A melhor coisa no céu é a presença de Deus conosco. Essa é a verdade. Nós estaremos com Deus, com o nosso Salvador, com o Espírito Santo. Nós o veremos face a face. Nós vamos agradecer a Ele porque Ele nos amou, sacrificou-se por nós, e nós estaremos na presença do Senhor eternamente. O céu é um lugar real. O céu é o lugar da presença de Deus. O texto diz também, queridos, que o céu é o lugar do não mais. O céu é o lugar da ausência do mal. Faltando palavras para dizer tudo aquilo que o céu é, João nos diz, para que a gente compreenda, o que não terá no céu. E aí, queridos, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos aflige, nós não teremos no céu. Olha o que o texto diz aqui, acompanhe comigo. Versículo 4. Lá no céu, ele diz aqui, Deus enxugará, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, queridos, o céu é um lugar onde lágrimas não serão mais derramadas. E nós derramamos lágrimas. Nós sofremos quando alguém derrama lágrimas. Quantas coisas desse mundo nos entristecem. É um mundo marcado por violência, é um mundo marcado por corrupção, é um mundo marcado por doenças, é um mundo marcado por abandono, é um mundo marcado por maltrato de crianças, é um mundo marcado pela exploração sexual, é um mundo marcado pela injustiça, pela maldade. Todas essas coisas, mesmo quando distantes de nós vemos no noticiário, mexe com o nosso coração.
E talvez você algumas vezes assista televisão e chora, porque você vê que alguém perdeu alguém querido num acidente, alguém perdeu por causa de uma enfermidade, por causa de uma tragédia. Nós sofremos também. E nós sofremos quando pessoas bem perto de nós morrem. Nós choramos, amigos nossos que morrem nas drogas, pessoas que perdem os seus filhos. No céu não haverá mais lágrima, porque nada que causa dor terá lugar no céu. Nada. Isso é maravilhoso. Deus elimina isso. Diz o texto também que lá não haverá morte, porque quando a gente fala de dor, o extremo da dor e da tristeza é a morte. Não haverá mais guerras no céu, não haverá assassinatos, catástrofes naturais e, por fim, não haverá morte. A morte que separa pessoas queridas não existirá. Aquele vazio que fica pela perda de alguém não existirá, porque Cristo venceu a morte e no céu não haverá morte. Ninguém no céu passará pela triste experiência de ver algum ente querido, alguém querido se perder. E ele diz mais ainda, que no céu, e é uma crescente aqui, não haverá pranto, não haverá dor, nenhuma dor. Quando a gente fala de dor, você pode pensar na sua dor. No céu não haverá enxaqueca. Talvez você tenha, não haverá. Quem sofre de enxaqueca, não vai ter. Mas nenhum tipo de dor. Nenhuma dor na nossa vida, não teremos lá. Toda a dor será eliminada. Aquilo que te incomoda hoje, você tem que lidar com remédios, tratar, não haverá. Tudo que nos causa dor no céu será eliminado. Não haverá pranto nem dor. E o capítulo 22 diz ainda, verso 3, que no céu não haverá maldição. Queridos, quando Adão e Eva pecaram, o que entrou no mundo? Maldição. Maldição para a mulher, maldição para o homem, maldição para a natureza, maldição para a raça humana, não é isso? A palavra maldição, que não fazia parte do vocabulário, passou a fazer parte, a maldição. Mas no céu, essa maldição será eliminada. Vejam só, está havendo uma recriação, uma eliminação de tudo que entrou no mundo por causa do pecado. No céu não há maldição. Diz também, versículo 5, que no céu não haverá mais noite. Verso 5, que não será preciso lâmpada nem luz do sol. Então, o sol que foi criado, os luminares que foram criados lá no início, não precisarão, porque o Senhor vai iluminar toda a terra. Não há necessidade de luz, porque Deus ilumina tudo. Queridos, esta é a verdade, ou essas são as verdades que nós sabemos sobre o céu. O céu é um lugar real. Eu quero dizer a você que o céu é um lugar para onde eu estou indo. Eu estou indo. Como dizia um cântico antigo, estou no caminho do lar da glória. Eu estou no caminho, não porque eu mereço, você também está no caminho, não porque você merece, mas porque um dia recebemos a Jesus como Salvador. Eu estou indo para o céu e eu gostaria muito de te encontrar lá, apertar a sua mão e dizer... Eu espero que você diga bem-vindo para mim, que você vá primeiro, tudo bem, brincadeira. Na verdade, que nós possamos falar bem-vindo um para o outro, tá? Lá no céu, que estejamos lá. Eu espero até ser o teu pastor lá. Não tem jeito, fique tranquilo. No céu tem um pastor, o supremo pastor, Jesus. Mas quero dizer, cadê o Walter? Vai ter música no céu. No céu tem música. Pregação não, mas música tem. Se você pensou em se aposentar, esquece. Vai ter música no céu, entendeu? Eu garanto, se prepara. Mas o céu é um lugar maravilhoso. Estou indo para o céu. Eu espero que você também esteja caminhando para o céu. Que você esteja preparado para o céu. O inferno é um lugar horrível. O céu é um lugar maravilhoso. Mais maravilhoso do que nós podemos imaginar. Mas como disse no princípio, o inimigo tenta minimizar a seriedade do inferno. E ele tenta minimizar a beleza do céu. Há uma frase que diz, John Piper afirmou o seguinte, muitos dizem, é melhor estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas.
Mas não se esqueça que não haverá amigos no inferno, nem hipócritas no céu. Essa é a verdade. Alguns dizem, não, melhor ir para o inferno com os amigos do que estar no céu com os hipócritas. Né? Alguns dizem, não vou na igreja, melhor estar no mundo. Então, não é isto. No céu não há amigos, no inferno não há amigos, nem hipócritas no céu, porque na verdade fomos transformados pelo Senhor. John MacArthur afirma: Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Resume exatamente a estratégia dele. Mas nós sabemos que, segundo a Bíblia, o pecado é ofensivo, o céu é atraente, o inferno é horrível e o evangelho é urgente. Nós sabemos disso. Nós pregamos o evangelho porque o inferno é horrível. E nós pregamos o evangelho porque o céu é um lugar maravilhoso, acima da nossa possibilidade de imaginação. Você pode imaginar o lugar mais lindo do mundo, para o qual você já foi ou sonha ir um dia. E esse lugar vai estar aquém da beleza do céu. Você pode imaginar o lugar mais lindo do mundo, está aquém da maravilha do céu. Queridos, quando a gente fala de sermos movidos pela eternidade e sobre o céu, nós somos chamados para viver nessa terra, mas com a cabeça no céu. Paulo, quando escreve sobre a ressurreição dos crentes, ele fala: se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Outra tradução diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, se você está contente só com essa terra, você está perdendo o melhor. Se a nossa esperança em Cristo é só para aqui, você perdeu o melhor. A nossa esperança é para o céu. Porque, de fato, o céu é um lugar maravilhoso. Olha o que a Bíblia diz, como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Preparou aonde? No céu. Aquilo que vamos receber no céu, os olhos ainda não viram. João não viu na sua visão. Os ouvidos de João não viram. Nem Paulo, quando foi arrebatado pelo Senhor, não chegou no coração humano. Eles tiveram vislumbres, porque Deus preparou para aqueles que o amam. A bênção, sabe qual é, meus irmãos? Embora nós não saibamos tudo sobre o céu, nós sabemos que Ele é o nosso endereço final. É para lá que nós estamos indo. João, capítulo 14, versos 1 a 6, nos fala sobre isso. Jesus, lemos hoje aqui nesse culto: na casa de meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Até o verso 3 eu li. Queridos, Jesus fez essa promessa maravilhosa, quando Ele estava voltando para o céu: olha, eu estou indo, vocês conhecem o caminho. Eles disseram: nós não sabemos. Ele falou assim: eu sou o caminho, e eu voltarei, eu já preparei as moradas, já está lá. Quando eu li esse texto, reli esse texto, eu fiquei me lembrando como é desagradável algumas situações da nossa vida. Como, por exemplo, desagradável você chegar, por exemplo, coisa assim, vamos falar do mais simples, num shopping e não encontrar vaga e ficar rodando, não há vagas. Você já fica chateado. Mas você, por exemplo, procurar um emprego e alguém diz assim: não tem vagas. Como que a gente sente? Então, ou quando era garoto jogava futebol, a molecada separava os times e estão desesperados para não ser o último, porque o último não jogava. Porque às vezes o número era ímpar, escolhiam o último e ficava na reserva. Não tem lugar para você. Como é triste ouvir assim: não tem lugar para você, não há vagas. Mas Jesus falou assim: não, eu voltei para o céu só para preparar lugar, porque quando você chegar lá, a tua vaga está preparada. Não há dúvida, teu nome vai estar na lista
dos filhos de Deus, os salvos pelo Cordeiro, e lá no céu há vagas. Aliás, as vagas estão abertas, continuam abertas, porque Ele quer que mais e mais pessoas possam ir para o céu. Quando Jesus diz assim: eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde estiveres sejais vós também. Ele estava falando do céu, para onde nós estamos indo, e temos que estar preparados. Que nós possamos, queridos, viver a nossa vida aqui nessa terra, mas vivemos com o nosso coração, com a nossa mente no céu. Não há lugar mais maravilhoso do que o céu. E que se você pensar muito no céu, pensar no céu vai ser um grande incentivo para você viver nessa terra, desfrutando do que Deus dá e enfrentando as lutas que tem, porque você sabe que, segundo a Bíblia, segundo o que nós lemos aqui, o melhor ainda está por vir. Porque as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam e preparou no céu. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar você a ficar em pé, e nós vamos orar e agradecer por esse destino maravilhoso. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor prometeu que voltaria para o céu para nos preparar lugar, e os nossos lugares estão preparados, e preparado para todos aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que reconheceram o seu estado de pecado, reconheceram que precisavam do Senhor. E obrigado, porque o céu é o nosso destino. Obrigado, porque não é mérito nosso, mas é um presente do Senhor. E nós ansiamos por esse dia em que viveremos para sempre na Tua presença, dando ao Senhor toda a honra e glória que o Senhor merece. Nos ajude a amar pessoas que estão ao nosso redor, e que nós possamos convidá-las para terem o privilégio também de irem para o céu conosco, recebendo a Jesus como Salvador. Ó Pai querido, leva-nos a sermos promotores da boa nova do Evangelho, porque o Evangelho é urgente. Obrigado pelo céu, por esse presente do Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém.